A jornada dos médicos. Câmara Municipal discute a falta de médicos e a jornada de trabalho desses profissionais. Segundo denúncias do Ministério Público, mais de 20 médicos não cumprem a carga horária estabelecida. Arquitetura em Macarrão. Concurso promovido pela ProJúnior estimula a construção de maquetes feitas de macarrão. 72 alunos de 3 escolas de Bauru disputam o primeiro Interpontes. A Última Fronteira. Conheça um pouco mais sobre Marina Klink, a fotógrafa da Antártica, esposa do velejador Amir Klink. Mar Português e o surf. Conheça a praia de Carcavelos, em Portugal, no segundo episódio da nossa série Entre Oceanos. Essas e outras notícias você confere agora no Contém Notícias. Boa tarde. Boa tarde. A Câmara Municipal de Bauru discutiu a situação da saúde pública da cidade. Além da falta de médicos nos postos de atendimentos, alguns profissionais não cumprem sequer a jornada de 4 horas de trabalho. A denúncia da irregularidade foi feita pelo Conselho Gestor do Pronto Socorro Municipal em agosto desse ano. Desde então, o Ministério Público vem investigando o caso junto à Câmara. Alguns vereadores chegaram a pedir a exoneração dos médicos caso as irregularidades fossem comprovadas. A saúde pública dominou a sessão da Câmara nesta última segunda-feira em Bauru. E dessa vez, a polêmica envolve os médicos do Sistema Básico de Saúde da cidade. Os vereadores discutiram a saúde pública e a falta de médicos no município de Bauru. Os profissionais devem cumprir uma jornada de 4 horas e nem assim completam o horário integral de trabalho. Segundo denúncias do Ministério Público, 21 médicos não cumprem a carga horária. O projeto apresentado pelo presidente da Câmara, Sandro Bussola, prevê a exoneração dos médicos que descumprem as regras de contratação. Os vereadores irão marcar uma reunião com o secretário municipal de saúde para discutir o assunto. O vereador Roque Ferreira acredita que o Poder Executivo deve tomar medidas para supervisionar os profissionais. A primeira medida a ser tomada é o Poder Executivo exigir que o servidor público, no caso, os médicos, cumpram a sua jornada de trabalho. Eles foram contratados para cumprir 4 horas diárias, recebem por isso, portanto, eles têm a obrigação moral, sobre o ponto de vista da moralidade pública, de cumprir as suas jornadas. Para a vereadora Thelma Gobi, médica e favorável à investigação, o problema é a falta de incentivos para a classe médica na cidade. Nós da área de saúde, de um modo geral, não tem um incentivo para trabalhar na rede pública. Então a opinião é o seguinte, que o profissional que trabalha com a vida, que trabalha com atendimento às pessoas, ele tem que ser valorizado. A Associação Bauru Acordou esteve presente na sessão em crítica aos médicos que não estão cumprindo suas funções. O grupo entregou um documento ao presidente da Câmara e aguarda a resposta. E a sindicância para apurar se os médicos do pronto atendimento infantil não estariam cumprindo o horário integralmente foi aberta pela Secretaria de Saúde. O relatório deveria ter sido entregue na semana passada, mas ainda não foi divulgado. Depois de 55 dias, os trabalhadores mantidos reféns foram libertados pelo Exército da Libertação Nacional da Colômbia. E polêmica no Egito, o ex-presidente Mohamed Morsi se recusou a vestir o uniforme de acusado durante o julgamento. Veja agora em nossas notícias internacionais. 3 trabalhadores petroleiros que estavam sob o controle da segunda maior guerrilha da Colômbia foram liberados hoje. Os homens foram mantidos reféns pelo Exército de Libertação Nacional por 55 dias em uma zona rural do município de Saravena, no nordeste do país. A informação é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Nova York elege prefeito democrata nesta terça-feira. O favorito Bill de Blasio está com mais de 40 pontos de vantagem sobre o republicano Joe Lhota. Bill pode ser o primeiro democrata a governar Nova York depois de 20 anos. O ex-presidente egípcio Mohamed Morsi se recusou a vestir o uniforme de acusado na audiência de seu julgamento, iniciado nesta segunda-feira. Outros 14 dirigentes da Irmandade Muçulmana, organização de Morsi, também estão sendo processados.
Múrcio é suspeito de estar envolvido na morte de manifestantes e em alguns incidentes ocorridos no dia 5 de dezembro de 2011. A justiça egípcia decidiu adiar o julgamento para o dia 8 de janeiro do ano que vem. Autoridades locais da Nigéria anunciaram a morte de 40 pessoas em 2 ataques do grupo extremista Boko Haram. Mais de 300 casas foram queimadas no nordeste da Nigéria na semana passada. O grupo radical reivindica a criação de um Estado Islâmico de maioria muçulmana no norte do país. O ataque deixou pelo menos 3.600 mortos desde 2009, segundo a ONG Human Rights Watch. O presidente Goodluck Jonathan declarou estado de emergência. E uma notícia de última hora. Os internos da Fundação Casa começaram hoje uma rebelião pela manhã. Segundo informações, eles atearam fogo no acesso a um dos blocos da instituição onde estão rebelados. Um dos adolescentes foi socorrido com escoriações. O jovem apresentava ferimentos na cabeça e reclamava de dores no abdômen, mas já havia recebido atendimento no ambulatório. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento central. Nenhum funcionário se feriu. E o capitão da Polícia Militar, Heraldo Monteiro, confirmou que houve um princípio de tumulto na ala B, onde eles colocaram fogo em 2 colchões. Os próprios agentes conseguiram conter o incêndio. E o tempo continua instável em grande parte do país. Maria, como está o clima para esse começo de semana? O tempo para essa sexta-feira é de instabilidade por toda a região sudeste. Uma frente fria avança, favorecendo a formação de nuvens carregadas na região, principalmente no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A máxima prevista para a capital paulista é de 29 e no Rio, 33. Já as mínimas chegam a 21 graus em São Paulo e 27 na capital carioca. No interior do estado de São Paulo, as chuvas são mais intensas. Em Bauru, a máxima atinge 30 graus e mínima 21. Em Assis, a máxima é de 31 graus e mínima 17. Obrigada, Maria. E com o tempo quente e a chuva, é sempre bom tomar alguns cuidados com o mosquito da dengue. É isso mesmo, Mariana. Nessa época do ano, a tendência é que os casos de dengue aumentem. Então, é importante se prevenir. A repórter Marcela Busch traz mais informações sobre o assunto. A época de chuvas está chegando. E com ela, uma das maiores preocupações de saúde pública, a dengue. Em Bauru, somente já foram confirmados 7.741 casos de dengue e registradas 2 mortes por dengue hemorrágica. Os sintomas da dengue, alguns dos sintomas, são dores de cabeça, febre alta, manchas vermelhas que coçam e dor atrás dos olhos. Então, para que a dengue não se prolifere na sua casa e no seu bairro, é importante sempre lembrar de deixar garrafas com a boca virada para baixo, não deixar acumular água nos pneus, colocar areia nos vasos de planta e limpar sempre a sua caixa d'água. Marcela Busch, de Bauru. E no próximo bloco, estudantes do ensino médio constroem pontes com macarrão. E você vai conhecer um pouco mais sobre Marina Klink, a fotógrafa da Antártica. Nós voltamos em instante. Alunos do ensino médio participaram pela primeira vez do concurso Interpontes. O evento tem como objetivo estimular o uso da prática que os alunos aprenderam em sala de aula. O Interpontes é promovido pela ProJúnior e os estudantes devem construir pontes de macarrão, um desafio matemático e de equilíbrio. Cola, macarrão, criatividade e muito cálculo. Essa é a proposta do Interpontes, que chegou à 4ª edição em maio deste ano. O concurso é uma iniciativa da ProJúnior, empresa júnior de engenharia da Unesp de Bauru. Na competição, os participantes devem construir estruturas a partir dos 2 ingredientes permitidos, macarrão e cola. As pontes devem ser feitas de forma cuidadosa, para que suportem cada quilo adicionado na hora da competição. Na edição de maio, o evento contou com a presença de 79 participantes, entre organização e equipes, além de uma plateia de 200 pessoas. Agora é a vez dos estudantes de ensino médio colocarem a mão na massa. São 3 escolas envolvidas nesta nova parte do projeto. Um total de 72 alunos dividido em 24 equipes. Essa é uma competição que ela vinha crescendo há muito tempo aqui na Unesp.
E a gente viu que estava tomando proporções tão grandes que a gente resolveu levar para os alunos, além de terem contato com um pouco dessa parte de estruturas e de física que eles têm no colégio, também terem um pouco de contato com a universidade. Então essa foi a nossa ideia e a gente ficou assim bastante feliz com o tanto de equipes que vieram das outras escolas, que também abraçaram a ideia, bastante professores curtiram a ideia e a gente ficou muito feliz com isso. E era realmente essa a ideia, trazer eles para dentro da faculdade, levando conhecimentos da área de engenharia, que é a área da ProJúnior. Os alunos tiveram um mês para desenvolver suas pontes usando os conhecimentos aprendidos dentro da sala de aula. Mas não é só isso. A competição também desenvolve outros pontos, como o trabalho em equipe. Então, a gente, quando foi fazer a apresentação para eles do projeto, a gente deu uma noção básica para eles, um pouquinho de estruturas, para eles já terem um pouco de contato com isso, para quem quiser seguir a parte de engenharia, saber o que está fazendo, né? Então, assim, a parte de física, a parte de estática, eles trabalham muito. Além da criatividade na hora de montar as pontes, né? Que aí vai de cada um, não depende de conta, mas sim da criatividade de cada um. Um sorteio define a ordem da apresentação dos grupos. Em meio ao nervosismo e ansiedade, as equipes vão expondo suas pontes, resultado de muito trabalho. Bom, a gente teve bastante trabalho mesmo, porque construir a ponte não foi fácil, ainda mais assim, porque a gente está no primeiro ano e tal, não tem muita noção. Assim, de física a gente tem um pouco de noção, mas não assim, um conhecimento bom assim, pra gente construir, pra aguentar bastante, sabe? Pra construir mesmo, a gente fez, nós mesmos fizemos os cálculos e a gente não teve ajuda de professor, tá? Pra falar a verdade, a gente não teve, a gente fez sozinho. Os cálculos, a construção, a ideia para fazer mesmo a ponte em si, a gente fez tudo sozinho. E não são só os alunos que se envolvem. Os professores acreditam que atividades como essa sejam positivas e agreguem valores tanto para os estudantes como para os próprios educadores. Foi uma atividade muito legal, além de trabalhar a prática do que foi feito na teoria, o fato de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, isso desenvolve também essa parte social, essa parte de trabalhar em grupo, isso é muito importante. E é muito interessante essa iniciativa da ProJúnior. A Unesp de Bauru recebeu a primeira semana de comunicação. O evento trouxe palestras, oficinas e mesas redondas sobre assuntos relacionados ao jornalismo, relações públicas e radialismo. A semana também discutiu o futuro da comunicação no mundo e trouxe professores renomados e profissionais da área. Entre os dias 21 e 25 de outubro, foi realizada na Unesp de Bauru a Semana de Comunicação. A organização do evento durou quase um ano e foi resultado do trabalho conjunto entre os departamentos e alunos de comunicação, além do apoio de parceiros de dentro e fora da universidade. O principal objetivo foi estimular o diálogo entre os cursos de comunicação e o debate acadêmico e profissional sobre a área. O evento reuniu palestras, mesas de debates, oficinas, apresentações de trabalhos e atividades culturais que se desenvolveram ao longo da semana. Um dos destaques na programação foi a mesa de abertura, que debateu a importância da regulamentação na mídia, com a presença do jurista argentino Jorge José Zafori e da jornalista peruana Verônica Goizueta. A SECOM terminou na sexta-feira 25 com uma discussão sobre a vida pós-Unesp, na qual profissionais compartilharam suas experiências desde que deixaram a universidade. E a Semana de Comunicação também recebeu a presença de Marina Klink, a fotógrafa da Antártica. Marina é autora do livro A Última Fronteira, que traz imagens do continente gelado. Veja a esposa do velejador Amir Klink hoje no nosso perfil. Ela tinha um dom, o dom de ser invisível, e soube exatamente como usar essa habilidade no seu trabalho como fotógrafa de natureza. Marina Klink é a personagem do nosso perfil em cena de hoje. Conheça um pouco sobre a vida da fotógrafa que viajou 13 vezes para a Antártica, algumas ao lado de seu marido, o navegador Amir Klink, e suas 3 filhas. Ela foi uma das convidadas da primeira edição da Semana de Comunicação da Unesp de Bauru e fez parte da mesa Jornalismo de Aventura, História por Imagens. Matthew Shirts, editor de projetos especiais da revista National Geographic Brasil, também participou do debate.
Durante a entrevista cedida ao Contém Notícia, um dos assuntos discutidos foram as oportunidades para jovens que querem trabalhar com fotografias. O mercado de trabalho depende de talentos e esse talento vem com a dedicação, e eu acho que a juventude tem muitas facilidades para terem sucesso porque tem a acessibilidade de equipamentos, e hoje, desde muito jovem, você vai treinando o olhar na fotografia digital, coisa que há um tempo atrás não tinha. Então acho que essa geração está chegando com muitas oportunidades mais do que a geração passada. Para ela, existem diferenças entre os profissionais que trabalham com fotografia e o amadorismo das câmeras digitais e celulares. O bom fotógrafo nunca está satisfeito com aquela e sempre busca uma melhor. Esse é o fotógrafo, é o que não fica satisfeito com um clique. Hoje em dia todo mundo é fotógrafo de oportunismo, não é fotógrafo de alma. E é isso que vai fazer a diferença entre a foto de um celular e um bom fotógrafo. Apaixonada por fotografia desde criança, Marina conta o quanto a fotografia é importante em sua vida. A fotografia representa um instante congelado. É um momento que magicamente você consegue prender na retina, não só na tua, mas de muita gente. Recentemente, ela lançou o livro Antártica, A Última Fronteira, no qual reuniu 180 fotografias de toda a sua trajetória. Resumir 15 anos de viagem para o continente gelado em 200 páginas não parece ser fácil. A fotógrafa nos conta os critérios que usou de seleção de fotos. Eu procurei imagens que não fossem cartões postais, procurei imagens que não fossem álbum de família e procurei imagens que fossem bem diferentes das comuns. Como eu fui muitas vezes, eu sei o que a fotografia que um fotógrafo não teria feito e procurei fazer registros realmente inéditos. Marina tenta transmitir suas experiências como fotógrafa de natureza em seu trabalho. Eu procuro despertar o olhar pela preservação, eu gosto de lugares remotos. Meu olhar é um olhar de quem conhece, eu procurei transmitir isso através da compilação, da seleção de fotos. Na fotografia, ser invisível não é apenas ter o dom de conseguir boas fotos, é conseguir tornar único e especial seu trabalho. E mais de 9 mil candidatos realizaram o vestibular da Unesp ontem. A primeira fase do vestibular continha 90 questões de múltipla escolha, divididas entre linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática. Os resultados aprovados para a segunda fase devem ser divulgados no dia 3 de dezembro. Os candidatos aprovados deverão realizar a segunda prova entre os dias 15 e 16 de dezembro. A Unesp oferece mais de 7 mil vagas para estudantes, sendo que mais de 1.000 vagas estão no campus de Bauru. Este ano, o sistema de reserva de vagas para a escola básica pública será aplicado, destinando 15% das vagas de cada curso aos alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. Para consultar o local de exame e entrar no site da VUNESP, é só entrar no site da VUNESP pelo endereço www.vunesp.com.br. E a rodada de basquete empolga a região. E a programação cultural traz cinema, teatro e fotografia. Você já teve vontade de surfar nos mares portugueses? Confira o surf e a beleza do litoral luso no segundo episódio da série Entre Oceanos. É daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta já. E as notícias do esporte. Para quem acompanha o basquete da região, o time de Bauru não venceu o terceiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, mas ainda segue com vantagem na série. Nesta quarta-feira, o Bauru Basquete perdeu para o time de Franca por 76-74. A vitória foi decidida no último segundo de jogo, mas Bauru ainda segue com vantagem, 2 vitórias contra uma de Franca. Se vencer o jogo de amanhã no Pedrocão, o time de Bauru já garante a vaga para a final do Campeonato Paulista. Se perder, a decisão vai para o 5º jogo, marcado para o dia 19 de novembro no Panela de Pressão. E quem está aqui com a gente para comentar mais sobre o esporte é o nosso jornalista esportivo Gabriel de Castro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Mariana. Bom, o Pascoaloto Bauru já enfrentou o Vivo Franca pelo 4º jogo da melhor de 5 na última quinta-feira, inclusive, está 2-2 agora. O próximo jogo vai ser hoje, às 8 horas, no ginásio Panela de Pressão.
Bom, eu gostaria de comentar mais do que o próprio jogo, gostaria de comentar a questão do calendário, a coincidência do calendário da Federação Paulista e da Liga Nacional de Basquete. Bom, o problema é o seguinte, a Liga Nacional de Basquete ela tem um calendário estipulado desde o dia 12 de agosto, já foi mandado para as federações, e mesmo assim a Federação Paulista também não quis mudar as suas datas. O resultado disso foi, por exemplo, na última quinta-feira, o Franca, o Bauru e o Pinheiros jogaram 2 jogos na mesma noite, o que obrigou, por exemplo, o Pinheiros a jogar com o time sub-23 contra o Limeira. O resultado disso, na verdade, foi um massacre do Pinheiros, perdeu de 91 a 53. Não sei se o telespectador se lembra, um caso parecido nos Estados Unidos. A NBA, em 2011, teve um problema com os jogadores e os donos dos principais times não quererem repassar 57% dos lucros aos jogadores, que é um absurdo. Com isso, os jogadores ficaram mais ou menos 3 meses em greve, foi um prejuízo enorme para a NBA. Aqui no Brasil, agora, seguindo mais ou menos a linha do Bom Senso Futebol Clube no futebol, os jogadores fizeram uma paralisação em alguns jogos. Nas primeiras posses de bola, eles ficaram apenas batendo a bola no chão, como um protesto a esse calendário. E eu acho que quem gosta de esporte deve ver que isso é uma maldade com os jogadores. Jogar 2 jogos numa partida é um absurdo. E espero que essas manifestações continuem acontecendo e que tenha algum resultado. Que a Liga Nacional de Basquete e a Federação Paulista tomem uma posição e que isso possa ser resolvido quanto antes. Tá certo, muito obrigado, Gabriel. E a nossa programação cultural traz cinema, teatro, fotografia e diversas atrações para todas as idades e gostos. Confira agora na nossa agenda cultural. Para os amantes da sétima arte, o Sesc de Bauru exibe a Mostra Internacional de Cinema. O evento está na sua 37ª edição e traz filmes de diversos países, como Filipinas, Holanda, Bélgica e México. Amanhã, dia 19, será exibido o filme Centro Histórico, às 7h30 da noite. O longa é de origem portuguesa e conta um pouco sobre a história lusa. A classificação é livre. A mostra estará no Sesc até o dia 29. A entrada é gratuita. Mais informações através do telefone 3235-1750. E o Teatro Municipal recebe o concurso de beleza negra no dia 20. O evento é promovido pela Agência de Talentos NS Models, com apoio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento e Cultura. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Também no Teatro Municipal, o 3º Festival de Danças Árabes e Étnicas de Bauru recebe o espetáculo Perséfone. O espetáculo será no dia 22, às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$10 a meia, R$20 a inteira e mais 1 quilo de alimento. Mais informações pelo telefone 3231-2421. E no sábado, dia 23, o Teatro Circos, a nova turnê se apresenta no SESI. O espetáculo começa às 4 horas da tarde e a classificação é livre. A entrada é gratuita e os ingressos são retirados na hora do evento. A exposição Beleza Oculta está na Galeria Municipal Angelina Messenberg, nas Nações Unidas, quadra 8, número 9. A mostra é da jornalista Priscila Medeiros e estará em cartaz até dia 29. As imagens são fotos de túmulos de Bauru, São Carlos, Rio de Janeiro e outras cidades. A entrada é gratuita. Junto com a exposição Beleza Oculta, a mostra Sandman, Um Olhar Imaginário, estará em cartaz também até este domingo. A mostra se baseia na história em quadrinho Sandman da editora DC Comics e faz um ensaio sobre o mundo dos sonhos. A responsável pelo evento é a fotojornalista Amanda Rocha, que mostra mais de 50 imagens fotográficas. A entrada é gratuita. E agora o surf e o mar português. A praia de Carcavalos, no litoral luso, é famosa pela quantidade de turistas e surfistas que visitam o local. O grande destaque é a formação das ondas tubulares, que encantam não só os turistas, mas todos os que visitam as suas águas. No segundo episódio da série Entre Oceanos, o repórter Lucas Loconte nos mostra um pouco mais sobre esse pedacinho de Portugal. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. E
uma vez que o homem já possui a coragem dentro de si, precisando apenas de um momento para colocá-la para fora. Desde o primeiro instante em que um barco foi colocado na água e as primeiras explorações começaram, o homem sempre se moveu por desafios, buscando o desconhecido e se superando. A história de Portugal está ligada com esses conceitos em função das grandes navegações e da cultura marítima presente nas cidades costeiras. Hoje, o esporte destaca e move o turismo local. Muitas pessoas chegam a Portugal para dropar as ondas das famosas praias lusitanas. Os atletas mais audaciosos procuram uma região conhecida como Canhão de Nazaré, localizado na Praia do Norte, em Nazaré, em função das suas ondas gigantes. A surfista brasileira Maia Gabeira teve grande destaque há 2 semanas, quando ela estava com um grupo de surfistas pegando onda em Nazaré. Foi lá que em 2011 o surfista havaiano Garrett McNamara surfou uma onda de 24 metros, que entrou para o livro dos recordes. Ao acabar de surfar uma onda, Maia se desequilibrou e caiu. Numa tensa tentativa de resgate, ela foi soterrada por um monstro de água de quase 20 metros de altura. É a segunda vez que Maia sofre um acidente desse tipo. A primeira foi em Te Arropu, em 2011, mas nada se comparou a Nazaré. Maia foi salva pelo surfista brasileiro Carlos Burle. O que poderia terminar em tragédia virou uma espécie de dramática vitória. Ela só teve um tornozelo quebrado e foi indicada ao Global Big Waves Awards, evento que premia as melhores ondas pegas pelos surfistas. A brasileira fez valer a pena o risco. Ela foi a primeira mulher a pegar a maior onda no mundo. Numa viagem, vale a pena sempre procurar coisas que te desafiem e te façam superar seus medos. E é isso que vamos mostrar no segundo episódio da primeira temporada do Entre Oceanos. Quem vai a Portugal normalmente fica preso aos pontos turísticos na Grande Lisboa, em Porto ou nas vinícolas do interior. Mas é legal tirar alguns dias para conhecer outro lado da cultura portuguesa, que vem na forma de suas praias e estuários. Num domingo, fui para a praia de Carcavelos, localizada a 20 minutos de Lisboa. De fácil acesso, Carcavelos fica próximo ao encontro do Rio Tejo e do Oceano Atlântico. E essa mistura de correntes torna propícia a formação de ondas, principalmente durante o inverno, que atrai muitos surfistas e outros apaixonados por esportes aquáticos, como stand-up paddle surf. As primeiras pranchas de paddle surgiram na Polinésia, mas foi no Havaí que o esporte se popularizou. Lá, o paddle é chamado de roe reinalo, que significa para ficar em pé, remar e surfar uma onda. Também chamado de sup, o paddle é uma forma primitiva do surf, onde os nativos utilizavam pranchas de madeira e remos para dropar uma onda e ensinar os mais novos a surfar e nadar. Hoje, o sup já se tornou uma extensão do surf profissional, e alguns atletas levam o esporte para outro nível, como dá para ver nessas imagens do havaiano Ayrton Cosolino. O SUP teve sua primeira popularização no começo dos anos 60, quando um grupo de Waikiki chamado Beach Boys, formado por jovens surfistas havaianos, levaram o esporte para as praias norte-americanas. O SUP voltou a se tornar comum em 2011, e muitas empresas buscam técnicas inovadoras para se destacar no concorrido mercado. A prancha que utilizei é da marca Head Paddle. Ela é inflável e possui a mesma resistência e qualidade das pranchas comuns. Além de facilitar o transporte, é possível despachar a prancha sem pagar a taxa de equipamento especial e correr o risco de ter alguma das pontas estragadas com o modo como esses equipamentos são levados no avião. Murcha, a prancha pode ser colocada dentro de uma mala e ela não pesa nem 20 quilos. Prancha inflada, fui pro mar. Nunca havia surfado antes. E aí, tive a primeira queda. E outra. Mais uma. E uma quarta. Até aqui.
Foram poucos os minutos de remo em pé comparado com o tempo de caldos e quedas. O problema era a postura. O surfista iniciante tem dificuldade de manter a coluna reta ao mesmo tempo em que tenta se equilibrar. E quem já faz o esporte há um bom tempo tem mais segurança, como esse cara que também estava por lá mostrou. O objetivo de vir aqui hoje foi tentar fazer o paddle surf, que é o surf de remo. Só que é muito difícil, até para pegar o equilíbrio, até porque eu não surfo, não tenho essa capacidade ainda. Só que tá bem gostoso de aprender. O duro é pegar esse mar gelado, tomar uns tombos. O mar precisa ser respeitado e domado. Esse dia que passei em Carcavelos mostrou a importância da cultura marítima e o modo como as pessoas lidam com o oceano, respeitando tanto no sentido da conservação ambiental, como também com ele sendo algo poderoso e fascinante. Com a importância dos oceanos para a manutenção do equilíbrio ambiental, no próximo episódio vamos conhecer o Oceanário de Lisboa e como as centenas de espécies que vivem lá estão conectadas com a nossa vida. Que inveja do nosso repórter nesse mar. Bom, o Contém Notícias fica por aqui. Se você quiser conferir essa e outras reportagens, pode acessar no nosso site www.contemnoticias.com.br. Mais notícias você confere amanhã, no mesmo horário, aqui no Contém Notícias. Uma boa tarde. Uma boa tarde e até amanhã.